Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo tutorial. Hoje vamos trazer um assunto muito importante, aliás, eu diria até o mais importante para quem busca um novo emprego ou quer se recolocar ou fazer uma transição de carreira. Aqui a gente afirma, este conteúdo é ouro e vai transformar a sua vida profissional. Eu estou falando aqui do currículo 4.0, que depois de muitos pedidos nós resolvemos desenvolver esse tutorial para que você pare de passar horas e horas montando aí o seu currículo e se candidatando a dezenas de vagas, mas não tem sucesso, não tem contato, muito menos gera nenhum tipo de entrevista. Se você identificou com essas situações, você precisa ver esse conteúdo que vai mudar essa realidade imediatamente. Bom, nós queremos que você saiba que a falta de resposta talvez não seja um problema seu, mas sim do seu currículo. Pessoal, o mundo de hoje, ele mudou, né? Com a chegada dos sistemas ATS, das inteligências artificiais, o processo de recrutamento e seleção também se atualizou. O modelo tradicional de currículos, infelizmente, virou peça de museu. Então, o que é o currículo 4.0? O que é ATS? E como conquistar uma vaga atualmente? Essas são as perguntas que a gente mais recebe. Então nós vamos te ensinar o que é e como fazer o currículo 4.0, o passo a passo. E tem mais, nós vamos enviar gratuitamente todos os templates para que você apenas complete com seus dados. Bom, primeiro e antes de mais nada, só para um alinhamento, antes de nós iniciarmos especificamente no tutorial, o que é ATS? ATS significa Applicant Tracking Systems, que em português quer dizer Sistema de Seleção de Candidatos. Esses sistemas eles usam algoritmos complexos e até inteligências artificiais para selecionar e ranquear os melhores candidatos conforme a calibração do gestor da vaga e do RH da empresa. Mas e o 4.0, né? Todo mundo pergunta, bom, é um formato atual e simples, né, que favorece a leitura e o reconhecimento desses sistemas ATS, algoritmos e IAs que trabalham ali todos no mesmo balaio, vamos dizer assim. E aqui a gente vai além, nós vamos te ensinar a impressionar também os recrutadores humanos. Então vamos lá? Vamos mostrar na prática como criar um currículo que passa nos filtros dessas tecnologias e te coloca no topo da lista de ranqueamento. Agora que você já sabe o que é o currículo 4.0, o que é o ATS, a pergunta é, por que ele é indispensável nos dias de hoje? A resposta também é muito simples. Todas as grandes, médias e até as pequenas empresas usam esses sistemas nos processos de recrutamento e seleção. Eles são ferramentas que você já conhece, como Workday, Gup, Eightfold, LinkedIn Recruiter, grandes empresas como Vale, Suzano, Volkswagen e Itaú utilizam esses sistemas. Então o seu currículo precisa conversar com elas. Caso ele não converse, infelizmente você é descartado de maneira automática e na maioria das vezes não fica sabendo por quem. Ok? Então dando sequência, né, nós já falamos aqui do tópico 1 e do tópico 2, né, do que é e por que ele é essencial. Então, como fazer a formatação, né, ou a configuração correta no Word para a leitura dos sistemas ATS e IAs? Bom, isso é bem simples, tá? Nós vamos passar por esse tópico daqui a pouquinho e depois nós vamos fazer para você a apresentação do template, ok? Um template passo a passo que vai gerar um modelo de currículo ideal. Nós vamos fazer também a criação do currículo ideal, vamos te mostrar no Word como é que ele fica, por incrível que pareça, é um modelo muito simples, ok? Vocês não vão acreditar. Uma avaliação final, né, que é a prova de teste para esse currículo, nós vamos submeter, na verdade nós já o fizemos, submeter a inteligência artificial, ao ChatGPT para ser mais específico, e vamos pedir ele para dar uma nota de 1 a 10. Nós criamos um prompt bem robusto e vamos também compartilhar esse prompt para que você possa fazer no seu. E por fim, como eu já disse, né, nós vamos compartilhar todos os arquivos e esses materiais para que você possa replicar aí e fazer o seu currículo 4.0, ou seja, o currículo que conversa com sistemas ATS e com as IAs e vai fazer você disputar, você gerar entrevistas e disputar aquela vaga que você tanto almeja, ok? Vamos falar então um pouquinho rapidamente da formatação básica. Eu criei aqui um documento hoje, tá, pessoal? Muito simples, não precisa de ser complexo isso aqui, nem deve ser. Então, formatação básica, né? Os currículos otimizados
para as IAs hoje, né, e para os sistemas ATS devem ter. Fonte simples, cara. Aqui nós estamos falando basicamente de Arial, Calibre e Verdana. Não vamos inventar a roda, pessoal. Fontes sem serifo, elas são mais legíveis, tá? E os sistemas ATS, se você tiver que baixar uma fonte que não existe nas bases convencionais como a do Word, vai ser complicado, tá? Então vamos usar essas 3 fontes que são sem serifa, como eu já disse, ou no mais forçado uma Times New Roman, ok? Que é uma fonte com serifa, mas é uma fonte conhecida e bem legível. Evitando aqui aquelas fontes complexas, enfim. Esse é o grande ponto por aqui. Bom, vamos lá, tamanho dessa fonte, né? A gente vai trabalhar com 14 a 16, aí você fica livre para operar entre 14, 15 ou 16, né? Na parte do seu nome, que é a parte maior, e os títulos das sessões, né? Que fala aí da sua experiência, das suas habilidades, enfim, ele fica ali entre 12 e 14. E o texto, basicamente, entre 10 e 12, aqui eu sugiro o meio do caminho 11, que é um bom padrão, beleza? Não precisa anotar, como eu disse, eu vou mandar tudo isso para vocês, ok? Vamos seguindo. Formato arquivo, né? A gente dá preferência ao PDF, que são, mais uma vez, formatos convencionais que esses ATS e essas IAs leem sem maiores problemas. Vamos falar também do Microsoft Word, óbvio, né? E é importante, eu sempre deixaria, se fosse vocês, o currículo no Word, porque toda vez que você precisar modificar para adequar alguma vaga, estando no Word é muito mais simples de você modificar do que num PDF, a não ser que você seja assinante da Adobe. Mas vamos lá, currículo em Word. Pintou uma vaga, modificou as palavras-chave, o seu currículo tem que mudar. Se você está mantendo o mesmo currículo, infelizmente você não vai conseguir êxito e não vai conseguir gerar as entrevistas, ok? Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Layout design é fundamental, isso é fundamental, pessoal. Simples e limpo. Layout de uma coluna, o que é layout de uma coluna? É aquele layout direto aqui, sem fazer aquela divisão em 2 colunas, isso não é legal, entendeu? Sem elementos gráficos aqui, evitar tabela, foto, gráfico, imagem, barra de progressão. Gente, isso aqui é completamente desnecessário. A IA não lê esse tipo de informação, ok? Vamos fazer o simples. Então, o currículo otimizado para ATS nada mais é do que um currículo simples. Espaço em branco, né? Sempre imagem padrão, espaçamento de linha adequado. Mas, mais uma vez, não se preocupe, por quê? Porque nós vamos te enviar o template para que você possa simplesmente substituir pelos seus dados e fazer seu currículo totalmente otimizado, totalmente padronizado conforme os sistemas ATS e IAs preconizam, ok? Vamos lá, os marcadores, também é fundamental. Use sempre bullet point, principalmente ali para falar das suas experiências, da sua formação e dos cursos, né? Bullet point nada mais é do que esse separador aqui, ó. Você vai aqui inserir, né? Ele vai estar por aqui, desculpa a página inicial, e aqui, ó, inserir marcadores. Isso são os bullet points ou marcadores, ok? De maneira bem simples, a IA consegue ler isso aqui facilmente. Bom, destaques, né? Negrito com moderação, use geralmente nomes e cargos das empresas ou no título. Aí você vai ver também pelo modelo que a gente usa assim um pouquinho de negrito, mas com moderação, diferente desse texto aqui, que é uma apresentação e se faz necessário alguns destaques. Bom, consistência, né? Manter a mesma fonte, tamanho e estilo, né? E usar o padrão de formato de data, desse jeito, mês e ano, ok? Mas como eu te disse, nós vamos disponibilizar o template para vocês. Segue. Bom, seção, né? Títulos padrão e claros, por exemplo, resumo profissional, experiência profissional, habilidades. Não vamos colocar nome aqui que ninguém conhece, é um padrão de mercado, tá? Resumo profissional, experiência profissional e pronto. Nome do arquivo, né? Eu sempre recomendo aí salvar com seu nome, cargo e currículo, né? A palavra currículo. E nesse caso, toda vez que você fizer uma versão nova para uma vaga diferente, você coloca aqui versão 1 ou revisão 1, como queira. Bom, então chegou a hora de falar do template, do modelo. Como é que esse currículo funciona? Ele é basicamente, você abre aqui com a palavra currículo, ok? Para indicar que isso é um currículo, óbvio. Seu nome e cargo, perfeito, separado por essa barra. E começa no cabeçalho. As informações aqui, pessoal, são as mais simples possíveis. Telefone, e-mail, perfil do LinkedIn e estado, ok? Nada mais do que isso. Não se preocupe que mais abaixo nós vamos te mostrar como é que o currículo fica formatado depois de você seguir esse passo a passo, ok? Então, seguindo aqui, resumo profissional ou sobre, né? É onde você vai falar resumidamente sobre os seus objetivos profissionais. Aqui é importantíssimo o uso das palavras-chave, principalmente relevantes, inerentes à vaga que você está candidatando, inerente à sua área de atuação.
É importantíssimo, não só aqui no resumo profissional no sobre, mas em todas as áreas do seu currículo, é importante que você mencione as palavras-chave que você vai pegar lá na descrição da vaga e adaptar para a sua realidade, ok? Aqui sempre focar em pontos fortes, né, e o que você pode oferecer para a empresa. Esse é o segredo. Falando da experiência profissional, aqui você vai listar suas experiências, né, em ordem cronológica inversa, ou seja, a mais atual vai estar na frente, não tem segredo nenhum aqui para cada cargo, né? Você vai seguir essa referência, nome do cargo, empresa, cidade, estado, ok? Depois você vai passar o período de ocupação, né? Quando você iniciou e finalizando com o mês e ano de fim, ou então presente, né? Ou seja, que mostra que você ainda trabalha. Aqui, utilizar aí os marcadores ou bullet points, né, para descrever suas responsabilidades e principalmente as suas conquistas, resultados quantificáveis. Isso é importantíssimo. Use verbos de ação fortes, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas não deixe de não tão somente colocar palavras-chave, mas dar sentido a essas palavras-chave, ok? Como o conteúdo aqui é um pouco extenso, eu vou me acelerar, eu não vou parar em ponto nenhum, eu vou seguindo aqui e vocês têm o nosso campo de comentários aqui desse vídeo para mandar as dúvidas e vamos responder todas elas com o maior prazer. E também vamos disponibilizar esse material, então fiquem tranquilos, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês e é tudo de graça, nós não queremos te vender nada, te garantimos. Formação acadêmica, né? Liste aí seus títulos acadêmicos, né? Em ordem cronológica também inversa, assim como a experiência profissional. E aqui vem a orientação, né? Nome do curso, o grau, por exemplo, bacharel em administração de empresa, pós-graduação em gestão de vendas. Enfim, aqui também é bem simples, mas separado por bullet point. Vamos seguir agora para as habilidades. Outra seção importantíssima, que isso aqui é crucial para os Applicant Tracking Systems. Aqui você deve mencionar as suas habilidades, né, para facilitar a leitura e a identificação das palavras-chave. Aqui você deve incluir os conhecimentos técnicos, ferramentas. Aí você coloca Excel, Power BI, o idioma se houver, né, um sistema CRM, o sistema SAP, né, o seu conhecimento de qualquer tipo de produto ou formação específica. Aqui é o lugar para você colocar e aqui é a parte importante, né, o idioma, caso você tenha proficiência em algum idioma, ok? Bom, cursos e certificações, aqui mesma coisa, listar apenas o que é relevante, o que tem relação com a vaga. Não adianta nada você colocar aqui um curso de cozinha que você fez para fazer sobremesas e não tiver nenhum tipo de relação com a vaga que você está disputando, ok? Informações adicionais, né, aqui sempre, principalmente na área de vendas, né, disponibilidade aí para viagens constantes, carteira de motorista, enfim, um portfólio. Geralmente quem trabalha com vendas tem um portfólio online, se não tem, é bom ter, hein, pessoal? Vamos lá. Seguindo aqui, bom, verbos de ação, né? Sempre na terceira pessoa. Isso aqui vai causar estranheza para alguns de vocês, mas é importantíssimo. Resposta direta, pessoal, é exatamente assim que se escreve na descrição das experiências profissionais de um currículo profissional. Principalmente quando você tem intenção de otimizar esses currículos para os sistemas ATS, ok? Você tem que usar na terceira pessoa oculta. Você não usa pronomes pessoais. Nem eu, nem nós. Você sempre começa com o verbo no passado ou no presente, ok? E um verbo de ação. Como é que é? Vamos entender primeiro como não fazer. Eu lidero uma equipe de vendas. Nós desenvolvemos estratégias. Sou responsável por... Gente, não é assim. É uma convenção internacional. Vocês podem pesquisar. Esse conteúdo é ouro. Esse trabalho que está sendo entregue aqui é de uma equipe altamente profissional. Vocês não têm noção, que conhece muito de mercado de trabalho, de tecnologia, não só no Brasil, mas fora dele, ok? Então vamos seguindo. Porque assim funciona melhor para as ATS e recrutadores, porque é direto, é objetivo, é escaneável. Gente, facilita a busca das palavras-chave e das suas realizações, do que você fez, o legado que você deixou. Então isso aqui tem foco no impacto, no resultado, nas responsabilidades que você teve nas suas experiências. Então, uma diquinha extra aqui, sempre começa com o verbo de ação, conforme eu disse, liderou, implementou, gerenciou, negociou e por aí vai. Como eu disse, esse material vai ser entregue e vocês vão ter total domínio sobre como colocar as informações e total facilidade, ok? Então vamos lá, o modelo do currículo, enfim, o currículo. Esse currículo aqui foi desenvolvido por um coordenador de vendas, tá? Os dados aqui são
totalmente fictícios, não se apeguem a isso. Aqui é o João Silva, né? Ele é um coordenador de vendas, especialista em vendas B2B, né? Que é o business to business, no setor de autopeças. Ele tem experiência em CRM e gestão comercial. Olha que cabeçalho bonito de currículo, bem construído, leve, clean. Lembrando que esses destaques em vermelhos aqui são os pontos que eu quero chamar a atenção, tá? Você pode desenvolvê-los em negrito ou deixar mesmo seu negrito, fica a seu critério. Resumo profissional, né? Ele fala aqui que 8 anos de experiência em vendas consultivas no setor de autopeças. Ele fala que ele é especialista em desenvolvimento de estratégias comerciais. Olha que legal. Aqui ele fala aumento de vendas, mais de 18%, ele está quantificando. Expansão de clientes, mais de 30%, e crescimento sustentável da rentabilidade. Perfeito, objetivo, ele quantificou, ele colocou as palavras-chave, tais quais CRM, setor de autopeças, e aqui tem um ouro. Isso aqui, ninguém te conta, tá? E se você pesquisar também, você não vai achar. A palavra especialista, ela é a palavra mais buscada por recrutadores enquanto eles estão digitando o filtro para buscar um candidato, seja no LinkedIn Recruiter, que é um ATS, seja no GUP, no Workday, não importa. A palavra especialista é a mais digitada. Eu procuro um especialista em vendas, eu procuro um especialista financeiro, eu procuro um especialista em paisagismo. Então, tenho essa palavra no currículo de vocês, confie. Vamos lá, falando um pouquinho da experiência profissional, né, ele coloca aqui o último cargo dele, coordenador de vendas, né, a empresa que ele trabalhou, a localização da empresa e o período, né, ele está lá desde março de 2020. Pessoal, é muito simples, e aqui você volta com as palavras-chave, entendeu? E vai lá, liderou uma equipe de 10, tá vendo o verbo? É um verbo de ação, porém no passado, liderou uma equipe de 10 vendedores responsável pelo ciclo completo de vendas B2B de autopeças, resultando em um aumento de 20% nas vendas. Isso aqui, para IA, é perfeito. Essa descrição está simplesmente maravilhosa. Desenvolveu e implementou estratégias de vendas inovadoras que levaram a taxa de conversão em 15% e a satisfação do cliente em 25%. É esses dados que não só os ATS querem ver, mas é o que as empresas também querem ver. Então tenham esses dados no currículo de vocês. Nem que sejam por estimativas, mas tenham esse dado. Ok, eu não vou repassar tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas ele espalhou aqui as palavras-chave por todos os lugares e quantificado. Clientes em 30%. O que ele fez? Expandiu a base. Aqui a experiência anterior dele, né, como analista ainda, e por isso que ele foi promovido, né, porque ele desenvolveu um bom trabalho tanto como analista sênior e depois ele virou um coordenador. Mas vamos lá, formação acadêmica, que você pode escolher se coloca em bullets ou não, né, ele colocou a formação dele, a pós-graduação em gestão de vendas pela FGV, a formação, o bacharel dele, se não me engano, o FMG, isso mesmo, em Belo Horizonte, e as habilidades. Você está vendo aqui que é tudo relacionado ao setor de vendas, gestão e liderança. Ele hoje ocupa um cargo de liderança. Você pode ver que o currículo é todo conexo. Não adianta você colocar habilidades soltas aqui. Cursos e certificações. Aqui mais uma vez, pessoal, gestão estratégica de vendas, RP SAP, Power BI, CRM, negociação e persuasão. Tudo para um profissional de vendas precisa ter. E se vocês querem se qualificar ou qualificar o currículo de vocês, se vocês têm pouca experiência, busquem esses cursos rápidos para compor o currículo de vocês, para compor a experiência, a vivência de vocês. Você tem a Udemy, você tem a Hotmart, você tem a Conquer, são escolas excepcionais e baratas. Você encontra um curso de Power BI hoje na Udemy por menos de R$50. Então não tem desculpa aqui para não encher esses cursos e certificações com cursos de fato relevantes. Vamos falar agora de informações adicionais, né? Disponibilidade para viagem, carteira de habilitação e reconhecido como vendedor de destaque da empresa. Caso você tenha uma premiação, alguma coisa que você ganhou, coloque. Isso conta bastante ponto para a IA. A questão do idioma, né? Esse formato aqui também é bem interessante. A IA lê com extrema facilidade, né? Inglês americano e português brasileiro nativo. Agora nós vamos passar para outra parte, pessoal. A parte muito interessante. A parte do prompt. O que é um prompt? É um comando que você dá para a inteligência artificial
para que ela faça alguma atividade para você. Então nós criamos um prompt pedindo para ele avaliar esse currículo, né? Olha só para você ver que legal. Por favor, avalie se esse currículo está otimizado e compatível com os principais sistemas ATS do mercado. Aí colocamos aqui alguns exemplos, né? A GUP, a Eightfold, a Workday e o LinkedIn Recruiter. E o que a gente pediu para que ele fizesse a partir desse prompt? Quero que você faça uma análise criteriosa dos seguintes aspectos: compatibilidade técnica, leitura por ATS, palavra-chave, estrutura, hierarquia, linguagem, termos. Olha que legal. Olha o tanto de coisa que a gente colocou aqui, pessoal. Impressionante. Mais uma vez, nós colocamos aqui leitura por ATS, palavras-chave, estrutura e hierarquia, linguagem e termos. Então, ao final, né, a gente pediu para que ele atribuísse um 0 a 10 com essa escala. Então, nós vamos compartilhar com vocês também esse prompt. Vocês vão fazer o currículo de vocês com o nosso template. Depois dele feito, vocês vão mandar esse prompt e colocar o currículo em anexo e o ChatGPT vai dar uma nota. Então, esse currículo do João que a gente fez, né, a nossa expectativa é que ele ficasse aqui entre 9 e 10, né, e vamos ver o que aconteceu, análise final. Bom, o prompt que a gente fez deu uma nota final para esse currículo 10/10. Absoluto. Tá vendo aqui o prompt? Avaliando, aqui nós demos uma encurtada nele, currículo 100% competitivo, pronto para ATS/IA, sistemas automatizados, recrutadores humanos, processos seletivos nacionais e internacionais. Aqui eu já te convido a pedir a IA para traduzir ele para o inglês. O LinkedIn tem uma segunda página em inglês e lá você consegue colocá-lo em inglês, caso for esse o objetivo, né, de trabalhar no exterior ou para multinacional mesmo aqui no Brasil. Então, vamos dar uma pausinha aqui agora, deixe seu like, comente, curta e coloca lá o seu nome no campo dos comentários com o seu e-mail, que nós vamos enviar esse material para você e você vai ter toda a condição de fazer um currículo otimizado para os sistemas ATS de uma maneira simples e objetiva. Aqui é o Word, você vai editar, você vai entender esse processo melhor, você vai julgar isso no ChatGPT e você vai saber se seu currículo está otimizado ou não, ok? Então vamos lá? Perfeito. Seguindo. Conforme nós combinamos, né, pessoal, fazer um encerramento rápido aqui de tudo que nós vimos com esse tutorial rápido, né? Acho que foi um tutorial rápido, mas ele foi muito rico. A gente espera contar com vocês em vídeos futuros. Nós vamos lançar agora de LinkedIn, que nós vamos fazer com que o seu LinkedIn fique magnético. O vídeo já está nas fases finais aí de edição, em breve ele estará disponível. Nós temos também outros vídeos no canal que nós convidamos você a assistir. E lembre-se, você quer esse material? Perfeito? O nosso acordo é comentário, e-mail solicitando e nós vamos enviar para todos vocês de maneira gratuita. Então, muito obrigado, boa sorte para vocês e vejo vocês contratado. Nós melhoramos os seus resultados. Um abraço, pessoal, até mais.